Jó capítulo 1, versículo 20 em diante diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó disse essas palavras depois de perder todos os seus bens, todos os seus filhos, de perder a sua saúde. Então Jó, ele chega diante de Deus e diz essas palavras: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A história de Jó, ele nos mostra dois tipos de pessoas que servem a Deus. E eu vou estar aqui falando especificamente do que Jó representa, né? Mas há dois tipos de pessoas que servem a Deus. É importante a gente pensar o que nós faríamos nessa condição de Jó. Jó era o homem mais rico que tinha naquela região, e da noite para o dia, não só perdeu todos os seus bens, como perdeu os seus filhos e perdeu a sua saúde, e a esposa ainda disse: abandona teu Deus e morre. É difícil imaginar uma situação dessa, quanto mais viver uma situação dessa. Mas Jó aqui, ele mostra que há pessoas que servem a Deus, que têm uma visão positiva da vida. Mas há também aqueles que têm uma visão negativa ou pessimista da vida. Os dois servem a Deus, os dois servem a Deus. Vão para o céu, vão para o céu. Aqui não está em questão a salvação de quem tem uma visão pessimista ou uma visão positiva, otimista. Mas sim a condição que vive aqui na terra. Porque o Mateus diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, todo o teu corpo perecerá. Está falando de visão. E o Jó aqui está mostrando a visão que ele tinha. E o tema dessa mensagem é o comportamento e a visão de um homem de Deus. As características de uma visão positiva ou otimista. Olha o lado bom das coisas. Será que Jó tinha algo de bom para tirar dessa situação? Tinha. Como que não? Se ele não tivesse um lado bom para tirar dessa situação, ele não estaria escrito no último verso do capítulo: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quem tem uma visão otimista das coisas, ou da vida, ainda que seja uma tragédia, ele sempre aprende algo para a vida. Ainda que seja uma situação difícil, ele sempre vê o lado bom. Em tudo tem algo para glorificar a Deus. Eu vivi uma situação muito difícil na minha vida, onde eu perdi um volume financeiro bem alto. E eu nunca tinha achado ainda uma situação para eu agradecer a Deus. E eu me questionava nisso. Mas Deus, o Senhor fala que é para dar graça em tudo. E eu não consigo dar graça. Eu não conseguia dar graça naquela situação. Por quê? Porque eu perdi uma situação financeira que eu tinha muito boa. E eu tinha perdido. Até que essa situação me levou a ganhar uma alma. E quando essa situação se confrontou com o valor de uma alma, então eu agradeci a Deus pela primeira vez. E de lá para cá eu agradeço por ter perdido o que perdi. Nós não podemos olhar para uma situação e só reclamar, nós precisamos tirar proveito, um aprendizado para nossas vidas. Então, o Jó, ele via dessa forma. Quem tem uma visão otimista da vida, ele sempre busca uma solução para o problema. E
E muitas vezes a solução está em nossas mãos. Outras vezes a solução está só nas mãos de Deus. Agora, quando a gente busca uma solução, se a gente não encontra em nossas mãos, por certo encontraremos nas mãos de Deus. Mas nós estamos sempre buscando. Nós não desistimos, nós persistimos. O otimista, ele é persistente. Então Jó, ele estava vivendo uma situação o qual ele, nu eu vim, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ele colocou nas mãos de Deus, ele não sabia. Ele não sabia mais o que fazer, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele colocou nas mãos de Deus, que sabia de todas as coisas. O otimista, ele vê a realidade dos fatos e extrai conhecimento. Muitas pessoas, eles passam situações, o qual nós vamos ver na pessimista aqui, mas não aprendem. E estão sempre vivendo os mesmos ciclos da vida. É problemas em cima de problemas, em cima de problemas. Por quê? Porque nunca aprendem. Então, a vida de uma pessoa pessimista, ela não é alegre. É uma vida triste. Porque não se alegra com as coisas, não extrai conhecimento das situações que vive. E só vê o lado amargo da vida. Não vê o lado doce da vida. E isso leva a pessoa a não ter alegria no coração. É uma pessoa triste, cabisbaixo, não se alegra com as coisas. Tudo bem? Tudo bem. Mas vou te contar, essa semana passei por... Começo a contar tudo de novo. E sofrer tudo de novo. Então essa é uma pessoa pessimista. Vê o lado ruim da vida. O otimista não. Está tudo bem. Ainda que às vezes está passando por uma situação difícil, está tudo bem, graças a Deus. E aquela, não, graças a Deus, se Deus quiser, amanhã depois já resolve. Vai ficar tudo bem. Não está, mas vai ficar. Então tem uma visão otimista da vida. Quem tem uma visão otimista da vida, ele agradece a Deus em tudo. Em tudo. Então não é só nas coisas boas, é nas coisas difíceis. Também agradece a Deus. Então essa é uma pessoa otimista. Esse era Jó. Jó era um otimista. Ele via Deus em tudo, ele agradecia a Deus em tudo, ele adorava a Deus em tudo. Aí mostra que quando ele sacrificava os filhos, antes mesmo deles pecarem, ele já ia lá e oferecia a Deus um sacrifício, porque nessa época era assim que cobria pecado. Ele ia lá e oferecia um sacrifício, visão otimista. O otimista não quer o sofrimento dos outros, ele não deseja o mal para os outros, ele quer o bem dos outros. O pessimista não. Então, assim era Jó. Aquele sacrifício que ele oferecia antes, aqui ficou respaldado o que era verdade. A vida dele é respaldada na verdade. Porque ele oferecia antes, mas quando ele viveu uma situação terrível, perdeu todos os filhos, os quais ele oferecia sacrifício de medo de terem pecado, aqui ele já tinha perdido. Mas ele adorou ao Senhor e diz, nu eu vim, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a visão otimista. Agora, e a visão pessimista, quais são as características? Primeiro, ele olha o lado ruim das coisas. Nada está bom, nada satisfaz. Ainda que a vida esteja boa, mas pode ser que amanhã dê um problema, né? Mas e essa economia, não sei. Esse governo, não sei. E a igreja, sei lá, né? Pode fechar. Olha tudo o lado ruim, não vê o lado bom da vida, não vê o lado bom das coisas. Está sempre sofrendo. Porque sofre por antecipação. Não é nem o problema, não é nem a situação o qual ele está sofrendo. Ele sofre só de pensar que pode sofrer. Esse é o pessimista. O pessimista, ele sempre busca achar o culpado dos seus problemas. Ele não busca a solução do problema. Então ele nunca acha a solução dos problemas. Os culpados, ele culpa todo mundo, até Deus, muitas vezes. Então, esse é o pessimista. A visão é má, é ruim. Então, não quer dizer que não vá para o céu. Pode ser que vá para o céu, sim. Mas nessa vida vai sofrer. E quando Deus diz que Ele nos dá vida em abundância, é para nós viver bem aqui também. Não é só lá no céu. Lá no céu, sim, né? Lá
Sombra boa é água fresca. Mas aqui nós vamos ter lutas. Mas se nós souber lidar com a vida, nós também vamos viver bem aqui. Vamos viver felizes, satisfeitos. Mas o pessimista, ele só acha os culpados. Porque ele mesmo nunca se culpa. Ele não se culpa. Ele acha que os problemas da vida dele é causado por alguém ou por alguma coisa. Então, é uma visão pessimista da vida. O pessimista, ele vê os fatos distorcido e se maldiz. Quem que a gente vê biblicamente que fez isso? O Jonas. O Jonas. O Jonas, ele olhou que Deus tinha mandado ele a pregar em Nínive. E, ganhar almas não é a coisa mais maravilhosa? Ganhar os seus inimigos, quer dizer, ele não teria mais o inimigo. O inimigo agora seria amigo, mas não, ele quis fugir, não quis ir pregar para Nínive. Aí, beleza, ele foi para Nínive. O grande peixe engoliu ele fez um propósito, foi lá e começou a pregar para os ninivitas. E em 40 dias Nínive será subvertida. Passou pregando. O povo se arrependeu, e só que ele foi lá no alto, né, ficou esperando a destruição de Nínive. Ele foi pregar para aquele povo esperando que Deus viesse destruir eles. Olha que visão pessimista. Aí dormiu. Quando ele dormiu, Deus mandou uma sombra lá em cima dele, ele ficou confortável, né? Mas daí Deus mandou o bichinho lá comer a sombra dele e pegou sol na cabeça dele. E aí o que aconteceu? Ele maldisse o dia do nascimento dele. Maldito é o dia que eu nasci! Por um solzinho que ele pegou na cabeça. Ele deitou, não tinha árvore. Aí Deus fez nascer e Deus fez morrer. Ele não disse bendito seja o nome do Senhor. Ele se maldisse, diz, maldito o dia que nasci. Visão pessimista. Jonas foi para o céu? Foi para o céu. Mas olha que vida miserável que ele viveu aqui. Porque ele não tinha a visão otimista da vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante aqui na terra, com bens ou sem eles, na sombra ou no sol. Mas Deus quer que a gente viva uma vida feliz, abundante. Mas Jonas não, ele tinha um olhar pessimista. O pessimista, ele não agradece a Deus, mas reclama de Deus. Por quê? Porque nunca está satisfeito. Assim era Jonas. Muitas vezes nós temos esse comportamento. Gente, nós que aceitamos Jesus na nossa vida, nós não temos motivos para reclamar da vida. Nós não temos motivo. E se der certo os nossos negócios, os nossos trabalhos, glórias a Deus. Tendo com o que comer e vestir, esteja com isso contente. E pode ter certeza, nunca vai faltar o que comer para aqueles que servem a Deus. Porque o Senhor disse, através de Davi, né, que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, nunca iremos passar fome. Pode passar dificuldade, mas fome não. Nem nós e nem os nossos. Então, fique satisfeito com isso. Não, mas nós queremos o mundo aos nossos pés. Gente, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Logo, logo, o Senhor está voltando. E tudo que nós conquistarmos aqui vai ficar. Então vamos nos satisfazer e viver feliz. É isso que Deus quer para nossas vidas. É por isso que estamos aqui nessa terra. O que acontece? Muitas vezes uma pessoa feliz não precisa nem falar de Jesus. Sabe por quê? Está sempre contente. As pessoas vão olhar, caramba, aquele rapaz está sempre contente, aquela mulher está sempre contente. O que será que comeu? O que será que bebeu? E aí a pessoa viu, o que acontece? Jesus, né? Jesus. Quer também? Jesus, é Jesus. Prega sem abrir a boca, só com o seu testemunho. É por isso que eu estou falando do comportamento e a visão de um homem de Deus. E antes que tenha um emissário de Lula aqui, né? Todes, mas quando eu falo de homem de Deus, é todes, viu? Então nós precisamos, gente, o comportamento nosso diz muito a respeito da nossa fé. Diz muito a respeito.
E às vezes a gente fica querendo, não, porque temos que pregar, e chega, passeou. Com a cara parece, né? Como é que vai evangelizar as pessoas assim? As pessoas não vão aceitar a tua mensagem, sendo que o teu comportamento não condiz. Então é importante nós ter uma visão otimista da vida. É importante. Aí, no versículo 8, né, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, alguém falar a respeito da nossa vida é um testemunho. Alguém falar de nós é um testemunho. Mas Deus falar a respeito da nossa vida, gente, pela madrugada, né? Olha o que aconteceu com Jó. Um homem que tinha uma visão otimista da vida. Mas olha o que Deus falou dele. Deus chegou e falou dele para quem? Para Satanás. Para Satanás. E se Deus fosse falar de você hoje para Satanás, o que ele diria? O que ele diria de você? Então é importante a gente pensar que nós temos um testemunho para dar através do nosso comportamento. É o nosso comportamento que diz muito a nosso respeito. Não é nem as nossas palavras, é o nosso comportamento. Jó era um homem íntegro, quem disse isso foi o próprio Deus. Então Jó era um homem que não se deixava corromper. O fato de Deus dizer que ele era íntegro, Deus estava dizendo, esse homem não se corrompe e não se deixa corromper. Jó era um exemplo para todos. Deus citou ele até para o Satanás. Então olha quem era Jó, olha o exemplo de vida de Jó, olha o comportamento de Jó. E nós estamos vivendo tempos em que o cristão não tem um comportamento plausível. O cristão tem o mesmo comportamento de qualquer um. O cristão precisa ter um comportamento diferente. O cristão precisa ter um comportamento íntegro, que não se deixa corromper por nada e nem por ninguém. Que não tem no seu coração desejo de se corromper. E nós não podemos nos corromper na nossa caminhada com Cristo. Precisamos ter uma vida íntegra, para que o nosso testemunho suba até o nosso Senhor. Jó era um homem reto. Então o comportamento de Jó era com justiça, honestidade, verdade e fé. O comportamento de Jó era de um homem de Deus. E é isso que está em falta em nossos dias, dos irmãos nossos. Esse comportamento não é exigido de quem não conhece a Cristo, de quem não tem uma vida de fé. Ou tem uma vida de fé, mas não no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de nós, sim, é esperado isso. Conversão é isso. É mudança de comportamento e de vida. Então, o Jó, ele apresentava esse comportamento. Tudo o que Jó fazia era correto. Tinha a aprovação de Deus. Jó não dava jeitinho para as coisas, como nós brasileiros, né? O jeitinho brasileiro. A gente dá um jeitinho para tudo, para não ficar tão errado assim, né? A gente dá um jeitinho. A gente vai até um determinado ponto certinho. De um ponto em diante a gente dá um jeitinho ali, porque ninguém é de ferro. São essas desculpas que nós achamos. Mas e diante de Deus e de Satanás, será que está sendo aprovado? O que será que Deus diria a respeito de você? Será que Deus diria que você é um homem reto? Quer dizer, que age com justiça, honestidade, verdade e fé? A conversão é isso. Nós precisamos ter o nosso comportamento transformado por Jesus Cristo. Mudado por Jesus Cristo. Nós precisamos ter um comportamento digno do nome do Senhor. Alguém que é aprovado por Deus, não há homem nenhum que possa desaprová-lo.
Os inimigos de Jó que o acusavam em determinado momento, quando a gente estuda o livro, a gente vê que os amigos dele, né, amigos, inimigos, o acusavam: você está em pecado, Jó, você está errado, isso, aquilo, aquele outro. E Jó tinha convicção: não, eu não estou errado, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou errado. Mas esses amigos que o acusavam, que se tornaram inimigos, né, eles foram reprovados por Deus. No final, Jó precisou orar por eles para que Deus livrasse eles do mal. Então, homem aprovado por Deus, homem algum pode reprová-lo. Porque os seus atos são de justiça, são de honestidade, são de verdade, não contra a verdade no mal que se levante. Então nós precisamos viver uma vida reta diante de Deus. Jó era um homem temente a Deus. Temer a Deus é ter o prazer de praticar a sua vontade. E nós muitas vezes não temos o prazer de praticar a vontade de Deus porque nós queremos praticar a nossa vontade. Só que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12. E nós não nos satisfazemos com a vontade de Deus? Queremos a nossa? Como assim? O que está de errado comigo, contigo? O que está de errado? Nós perdemos o temor a Deus. E aí tudo é relativo. Nós relativamos uma vida com Deus. Ah, mas não é bem assim, né? Não pode ser assim. Ah, mas se for assim, então ninguém. Nós começamos a relativar as coisas que não são relativas, são absolutas. Nós precisamos ser pessoas tementes a Deus. Jó não esperava de Deus recompensa alguma pelo que praticava. Jó só esperava ser aceito. É isso que uma pessoa temente a Deus faz. Ela tudo que faz, ela só espera ser aceita por Deus. Ela não quer recompensa. Porque a nossa recompensa é lá. E nós sabemos disso. Então, nesta vida, nós não esperamos recompensa de Deus. E nós estamos sendo ensinados a esperar recompensa de Deus. Mas eu vou na igreja toda semana. Eu estudo a Bíblia todo dia. Deus não pode fazer isso comigo. Como assim? O que você está esperando da vida? Que vida cristã é essa? Você está vivendo uma secularidade, uma vida cristã rasinha. Temer a Deus é não esperar nada em recompensa, é só esperar ser aceito pelo que faz. As pessoas não temem mais a Deus, infelizmente, porque estão sendo ensinadas a isso. Vida com Deus nunca foi assim. Vida com Deus foi sempre na profundidade e não na superfície. Nós precisamos ter uma vida com Deus mais profunda. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos mais nos dedicar a estudar a palavra, a estudar a Bíblia, a viver aquilo que falamos, a não fazer para ser visto ou para que Deus nos recompense por alguma coisa. A nossa recompensa Jesus já pagou lá na cruz. E nós teremos o dia que subirmos com Ele para a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Jó fazia uma outra coisa. Jó se desviava do mal. As qualidades de Jó são as qualidades que Deus busca na vida de alguém. Estamos vivendo tempos que o caráter dos cristãos não passa nem pelo crivo da sociedade. E se Deus falasse algo de você, o que Ele diria hoje? Muitos estão mais preocupados com o que os outros estão fazendo do que com o que eles próprios estão fazendo. Jó só atingiu este nível de intimidade com Deus porque a sua preocupação era com os seus próprios atos. Vamos parar de olhar para a vida dos outros e nos comparar com os outros. Nós temos uma baliza para nos comparar, é Cristo. E muitas vezes nós nos achamos, mas do que aquele lá eu estou melhor. E a gente sempre se compara com aquilo que a gente acha que é pior. A gente nunca se compara com aquele que a gente sabe que tem uma vida mais plena com Deus. Então a gente se satisfaz com migalhas. Estamos vivendo uma vida miserável. Com Deus, mas miserável. Nós precisamos viver nas águas mais profundas.
não só nos artelhos. Nós precisamos de mais experiências com Deus. Nós precisamos de mais intimidade com Deus. Nós precisamos de mais busca com Deus. E é isso que Jó fazia com os sacrifícios que ele oferecia a Deus por ele, pelos seus filhos, pela sua casa. E nós precisamos voltar a isso, a nos desviar do mal. Hoje está ao contrário. Há cristãos que desejam um pouquinho do mal. Pô, malzinho não tem problema, é tão bom. Quer experimentar coisinhas do mundo, que nunca fez bem a ninguém, que nos afasta de Deus, mas quer experimentar coisinhas. Veja como que é o namoro do cristão hoje. Hoje, né? O cristão está nem aí. Como que é o namoro que agrada a Deus? O José e Maria estavam noivos. Maria apareceu grávida. José não tinha nada com aquilo. Falou, não é meu. O que isso mostra? Que eles não tinham conhecido sexualmente um ou outro. Agora, namoro de crente hoje é um amasso só. É beija-beija, é sexo, é tudo. Como assim? Esse é o namoro de cristão hoje? Onde aprendemos isso? Sabe o que está acontecendo, gente? Nós estamos mais mundando que o mundo. E estamos achando que estamos abafando ainda. Olha o cristão nos negócios. Os cristãos não honram mais a sua palavra. Os cristãos estão desacreditados. Eu chego a ouvir, eu trabalho na rua aí, né? E muitas vezes eu ouço, para crente eu não faço serviço. Como assim? Para crente você não faz serviço? Fulano de tal veio aqui e me deu um calote, está me devendo até hoje. Aí, você é pastor, pastor fulano de tal, dão até nome. Está me devendo até hoje aqui. Como assim? Nos negócios não tem mais caráter. O cristão perdeu o caráter de Cristo. Está errado, irmãos. Não é assim vida cristã. Vida cristã é diferente. Se desvia do mal, não deseja ele não. O cristão nos seus relacionamentos sociais vira a cara um com o outro. Não leva desaforo para casa. Crente. Muitas vezes bate boca. Hoje em dia, esse negocinho aqui, né? Ficou tão fácil de bater boca com os outros. E aí, o crente ali falando coisas absurdas. Gente, sabe qual que é a diferença disso aqui? Nenhuma. Você está mostrando teu caráter do mesmo jeito. Falando as coisas que fala, postando as coisas que posta. Desejando as coisas que deseja. Nós precisamos nos desviar do mal como Jó. Não desejar o mal. Nós estamos vivendo um tempo em que o caráter do cristão está em xeque. O meu e o seu. Seja homem de Deus. Dê testemunho de Cristo com o teu comportamento. É o nosso comportamento que diz se somos ou não pessoas de Deus. O nosso testemunho conta muito. E nós não podemos nos afastar do caráter de Cristo. É o caráter de Cristo que nos baliza para a nossa caminhada com Deus. Senão, gente, nós vamos envergonhar o nome do Senhor. Que dirá apresentar diante de Satanás o teu nome. Vai rir da tua cara. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Um caráter de Cristo, um caráter ilibado. Um caráter que deseja o bem e não o mal, que se desvia do mal. É importante que nós tenhamos uma vida com Deus correta. A história de Jó nos choca com uma realidade de vida que ninguém gostaria de viver. Mas o final da história de Jó mostra que a visão de Jó o elevou diante de Deus e dos homens. Deus o restituiu tudo em dobro. Nós queremos, desejamos os benefícios de Jó, mas jamais desejamos o sofrimento de Jó. Gente, vida cristã, ela é galgada no sofrimento. Quem deseja a sombra boa e água fresca não vai querer sofrer. Quem deseja sombra boa e água fresca não vai querer ser confrontados com as suas mazelas. Mas vida cristã é assim. Nós precisamos ser confrontados para que nós venhamos nos consertar
E no final de tudo, subir para a glória com o Senhor. Porque Jó recebeu os benefícios, tudo em dobro. Mas olha o que ele sofreu. O cristão não quer sofrer? Nenhuma tentaçãozinha. Não quer sofrer. Qualquer tentação, eu não vou, eu vou. Eu não quero, eu quero. Como assim? Ele resiste por alguns segundos. Porque deseja o mal no seu coração. E nós precisamos admitir o mal que há dentro de nós. Para que no final, nós não venhamos sofrer o pior mal de todos. Que é a condenação no inferno. Esse sim, é o pior mal que existe. E nós precisamos nos desviar dele, para não estar a caminho dele. E foi isso que Jó fez. Então nós não podemos achar que a vida cristã é sombra boa e água fresca. Muitos ainda estão preocupados com o que os outros fazem, mas não estão preocupados com o seu próprio comportamento. Jó atingiu esse nível de intimidade com Deus, porque a sua preocupação era com os seus próprios atos, não com os dos outros. Aprenda, irmão. Vida cristã é você e Deus. E se o teu irmão pecar, vai ter com ele, repreende-o. Nós precisamos ter essa consciência. Quando Deus falar de você, o que ele dirá? O que ele dirá a teu respeito? Reto, íntegro, temente a Deus ou um depravado? Vida cristã é uma vida que precisa ser vivida, bem vivida aqui, para completarmos ali na glória. Seja um otimista da tua vida cristã. Seja um otimista na vida, assim como foi Jó. Reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E quando sofreu a pior catástrofe da sua vida, ele diz assim, verso 20 diz, e se lançou em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus por tudo, vamos agradecer a Deus por tudo, vamos ter uma visão otimista da vida, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, que é bom, agradável e perfeito. E que Deus nos abençoe.